Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus, né? Que a graça, a misericórdia e a paz da parte do Senhor esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém? Quero trazer uma breve meditação da palavra de Deus para cada um dos irmãos, cada um de nós, neste momento. Livro de Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 e 15, está escrito assim: Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Glória a Deus. Nós vemos aqui nesse texto da palavra de Deus algo muito importante, a oração de um homem de Deus, que é o apóstolo Paulo, a qual ele se posiciona para orar, para interceder, glória a Deus, pela igreja, pelos irmãos, pelo povo de Deus na cidade de Éfeso. Quero destacar alguns verbos, algumas palavras muito importantes aqui nesse texto, a qual mostra uma revelação acerca de Deus, mostrando que Deus ele tem uma família. Amém? Eu quero destacar isso aqui para os irmãos. Deus ele tem uma família, E a Bíblia diz que toda a família, no céu e na terra, toma o nome. Amém? Glória a Deus. É uma oração. Ele se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então Deus ele tem uma família. É revelado aqui Deus também como Pai e Jesus Cristo como Filho. Então Deus tem uma família, a qual ele é o Pai, Jesus Cristo é o Filho, e Deus ele tem em Cristo muitos filhos, muitos filhos. E esse princípio da família está em toda a Bíblia. O próprio Deus é um modelo de família para nós, e na terra existe as famílias. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma família. E quando nós vamos analisar a família, existe a mentalidade de família, mas dentro da família está o que é representado aqui pela família. O quê? O pai, os filhos, né? Os pais nesse caso, né? Mas o pai, os filhos, irmãos, que faz parte, todos esses faz parte da família. Os pais, os filhos, né? Os filhos que acabam sendo irmãos um do outro. E aqui existe uma mentalidade. Qual é a mentalidade de pai? Qual é a mentalidade daqueles que são filhos? Qual é a mentalidade de irmãos? E qual é a mentalidade de família? Família, ela tem a alegria e o prazer, né, de ter aquele sentido de pertencer, né? A palavra pertencer é algo muito importante que está ligado à família. Quem faz parte de uma família, ele pertence, né? Ele pertence. Porém, o pai tem um tipo de mentalidade. Qual é a mentalidade do pai? O pai ou os pais são aqueles que geram, né? Mas o pai tem aquela mentalidade de quê? De conduzir o filho, né? De promover o filho. Geralmente o pai quer ver o filho progredir, né? Quer promover o filho. Só que filhos, verdadeiros filhos que são maduros e pais que são maduros, ele quer que o filho seja promovido, cresça, progrida. Já filhos, eles quando estão amadurecidos no que é ser filho, ele deseja sempre honrar o seu pai. Ele honra o pai porque é o pai dele e que está ali trabalhando para o promover. Geralmente, os pais maduros, ele quer que o filho dele cresça muito mais que ele, progrida muito mais que ele. Já irmãos, quando eles estão maduros, maravilha, né? Eles vão ter aquela mentalidade de estar unido.
Agora, quando os irmãos não estão maduros, irmãos geralmente têm aquela mentalidade de competição. Está sempre competindo com o outro, né, com ciúme um do outro, mas isso quando eles não estão maduros, tem essa mentalidade. Está sempre competindo. Olha para toda a Bíblia. Caim e Abel. O que Caim fez com Abel? Né? Matou o próprio irmão. Quem foi que vendeu José? Os próprios irmãos. Quem foi que estava zombando de Isaac assim que ele nasceu? Ismael, irmão de Isaac. Então nós vemos que irmãos, quando eles não estão amadurecidos ou maduros, têm aquela mentalidade de competição, aquele ciúme. Olha para os irmãos de Jesus, biológicos de Jesus. A Bíblia diz que os irmãos dele não acreditavam nele, né? O invejava e aí por diante. Então, irmãos, quando não está amadurecido, tem essa situação de estar ali competindo. Porém, os mesmos que são irmãos, os mesmos que são filhos. E é importante que os irmãos amadureçam como irmãos e passe a estar em unidade. Mas irmãos têm que entender que eles são filhos. E filhos, quando ele tem a mentalidade de filho, ele vai sempre se preocupar em honrar os seus pais. Ou em honrar o seu pai. Porém, filhos, os pais, ele sempre vai trabalhar, a mentalidade do pai é trabalhar e desejar e buscar que o seu filho venha a amadurecer. Esse amadurecimento dos filhos, né, quando ele amadurece, quando ele cresce, amadurece, o pai já tem um objetivo, um pensamento para ele. Vai chegar um momento que o meu filho vai ser pai. Então, pais, ele quer que os filhos amadureçam para que um dia ele se torne pai. Então essa mentalidade de pai, a mentalidade do pai é essa, a mentalidade dos filhos é essa, é honrar os pais, mas é também ser promovido e abençoado pelo pai, preparado pelos pais, para que lá na frente ele também seja pai. Então, eu estou falando de mentalidade. No sentido espiritual, nós sabemos que nós somos irmãos em Cristo, pertencemos à mesma família, mas nós temos que ter também a mentalidade de quê? De filhos, filhos de Deus, né? Filhos de Deus. Filhos também de alguém que é nosso pai espiritual. Estamos falando de quê? De paternidade. Mas temos também que ter aquela mentalidade de também sermos pai. Amadurecermos para que sejamos pais. E pais têm a mentalidade de ter filhos. E eu encerro falando sobre a família espiritual, a igreja, que se multiplica. Qual é a igreja? É a igreja que tem a mentalidade de irmãos, que fica competindo um com o outro? Não. É a igreja que tem a mentalidade de pais e filhos. Você é filho, você procura honrar seu pai. Mas um dia você vai ser pai. Você pode ser pai e vai gerar filhos. E nesse sentido, como igreja, filhos espirituais. O Senhor quer que você amadureça e se torne pai espiritual. Gere outras pessoas, alcance outras pessoas e cuide de outras pessoas. Porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus de geração. Né? A Bíblia fala, tem um sentido bíblico sobre descendência. O que é descendência? É uma linhagem que um vai gerando o outro. E Deus quer que a sua igreja também venha gerar os seus filhos, venha amadurecer e também gerar outros filhos, cuidando de outros filhos e conduzindo-os para viver o propósito pela qual o Senhor tem para eles. Essa é a palavra de Deus para esse momento, que Deus continue abençoando. Vamos amadurecer na mentalidade. Deus abençoe.